Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Estamos fazendo nossa primeira aula agora a partir do segundo bimestre, tá? Iremos finalizar o último capítulo do primeiro livro. Muito importante para vocês reconhecerem a estrutura, as formas, as camadas que a Terra ela apresenta, saber um pouquinho sobre a movimentação das placas tectônicas, reconhecer os tipos de rochas, tá bom? Vamos reconhecer as formas de relevo, mas aplicando isso, né, esses conteúdos da geografia, eles são trabalhados de uma maneira bem lúdica, na forma em que vocês possam ver a necessidade de reconhecer esses conteúdos para o nosso dia a dia. Relembrando, um ponto que todo professor de geografia ele tem que mostrar para vocês. Nós temos que ver a geografia no dia a dia. Primeira coisa, a gente vai falar sobre a estrutura da Terra. Como é que é composta essa estrutura da Terra? A gente vai dividir ela em crosta terrestre, onde nós nos encontramos. Vamos falar isso mais um pouquinho à frente. Vamos ver que nós temos um manto, onde o magma, aquela rocha que a gente pode falar em forma pastosa, ela fica circulando abaixo da crosta terrestre. E vamos ver que nós temos uma parte mais sólida, que é o nosso núcleo. Então a gente vai reconhecer a estrutura da Terra e vamos aprender também que a Terra ela teve um tempo em que ela foi formada. A gente chama isso de estrutura geológica da Terra. Nós vamos aprender um pouquinho de como a Terra ela levou os seus milhares de anos, tá, para ser formada. Tempo geológico é quando eu falar do período Cretáceo, o período Proterozoico. A gente vai falar assim, desde a formação lá na gênese da Terra, os primeiros sinais de vida, as primeiras estruturas que foram sendo criadas, tá? Isso de maneira científica. Mas vamos aprender por que é importante nós entendermos disso. Só uma dica para a gente já começar a pensar nisso. Por que eu penso no tempo geológico? Porque eu vou saber que se naquela região ali eu posso encontrar carvão mineral, eu posso encontrar petróleo, tá, gente? Eu pensar na estrutura geológica, eu vou pensar que a Terra ela levou esse tempo todo para se formar e é importante, depois da gente pensar no tempo geológico, quando aparece o homem no período quaternário, a gente vai ver que esse aparecimento do homem ele vai ter a ver com o sedimentarismo, né? O homem ele era totalmente sedentário e aí o homem passa a criar as suas vilas, os seus clãs, ele passa a praticar a agricultura, o homem vai estabelecer a sua moradia fixa, porque ele teve uma segurança alimentar. Tá? E aí a gente precisa pensar numa coisa muito importante, que é a movimentação das placas tectônicas, né? O que seria essas placas tectônicas? A gente aprende, né, lá no 6º ano, no 7º ano, que se eu pegar, é só um exemplo, tá, gente? Se eu pegar um ovo cozido, quebrar todo ele, a gente vai ver a casca do ovo toda despedaçada. A gente vai ver, se a gente quebrar só um pouquinho, a gente imagina que aquilo ali, o que está dentro, a parte branca, que é a clara, eu vou considerar ela como se fosse o manto, e a gema, a gente pode considerar ela como a parte que a gente chama de núcleo. Então, a casca do ovo seria o que a gente chama de crosta terrestre. Aquelas fissuras que nós encontramos no ovo, tá? Na casca do ovo, a gente vai imaginar ela como se fossem as placas tectônicas. E muitas das vezes nós não percebemos esses limites físicos entre as placas tectônicas, tá? Porque ela pode estar no fundo do mar. Ela pode ser visível. Uma é um clássico, que toda vez que eu falo para os meus alunos que quem joga GTA reconhece a falha de San Andreas, e teve até um filme agora há pouco tempo, né, com The Rock, chamado San Andreas. É bem importante a gente relembrar ali que é visível a falha de San Andreas. Então, a falha de San Andreas é o encontro da placa tectônica. Em vez de ser um movimento que eu chamo assim, olha a posição da mão. Em vez de ser um movimento que eu chamo de convergente, é um movimento divergente, ela vai se afastando, por isso eu chamo de placa. Mas por que ele movimenta? Por que essa oscilação entre as placas? Aí se torna importante vocês pensarem que
O magma é um material pastoso a mais de 6.000 graus Celsius, então é muito quente. Por ser muito quente, ele sempre vai procurar uma fissura na crosta terrestre para que ele possa se esvaziar. Então, quando acontece isso do magma, encontrar uma parte para ele sair do manto, pode ser que seja um movimento de tectonismo, que é um movimento divergente, que tem um atrito entre as duas placas tectônicas, ou pode ser um movimento divergente, como acontece com a falha de San Andreas. Por que eu tenho que pensar nisso? Seria um bom local para eu poder fixar a residência de um grupo? Não seria um bom local. Eu ensinei para vocês que a gente chama de área ecúmena aquela que favorece a habitação, e área anecúmena aquela que não favorece a habitação. Então, você morar próximo a alguns vulcões, você morar onde tem instabilidade, como no Chile, como lá na Califórnia, nos Estados Unidos, lá no Japão, que a gente fala que o Japão fica no anel de círculo de fogo do Pacífico. Só para vocês terem uma ideia, são mais ou menos mais de 240, eu não estou sendo exato agora, vulcões ativos. Então, o Japão, ele está no encontro de 3 placas tectônicas, gente. Imagina o que seja isso, ó. Imagina o que seja isso. O Japão aqui nesse meiozinho assim, aí vocês vão perceber que é instabilidade de tudo quanto é jeito, né? Em 2011 passado, o Japão teve um acidente nuclear com a usina de Fukushima, tudo porque houve um terremoto no fundo do oceano. O assoalho oceânico ele se movimentou, teve tsunami, o terremoto de uma escala em magnitude de grande intensidade. Então é importante a gente reconhecer esses fenômenos, né? Lembrando que há pouco tempo passou um filme chamado O Impossível, que retrata aquela situação de 2005, no período do Natal. Foi logo no dia 25 de dezembro, aquela onda gigante do tsunami, ela chegou lá na Indonésia, onde as pessoas estavam passando férias. Olha que engraçado. Uma menina americana, semanas antes, tinha estudado sobre movimentos das placas tectônicas e percebeu que quando a placa se movimenta de uma maneira muito brusca, acontece essas ondas gigantes provenientes de terremoto. Qualquer onda gigante vai ser um tsunami? Não. Lá em Nazaré, em Portugal, por exemplo, são as maiores ondas surfadas. Mas não é um tsunami, porque tsunami só são ondas provocadas pelos terremotos, pelos abalos sísmicos. E também vamos ver aqui, através de texto, através de exercício, que é super importante, principalmente vocês do primeiro ano, que futuramente, talvez aqueles que não comprarem casas prontas, tiverem que construir, é super importante a gente conhecer os tipos de rochas, para que elas servem, ornamentação, construção, bloqueio de encostas. É super importante a gente aprender que eu não vou conhecer todos os tipos de rocha, mas quando eu precisar relembrar, imagine, eu estiver cavando uma sapata de uma casa, eu tenho que encontrar rocha, eu não posso só ficar no solo. Vai dar mais de 2 metros, não importa, se eu tenho que construir ali, eu tenho que encontrar a rocha na sua maneira mais firme. Então, saber que eu encontro rocha ali, falar do horizonte do solo, tá? O horizonte O, o horizonte A, B e C. Quanto mais fundo, mais rocha no seu estado inalterado eu vou encontrar. Então, para geografia, tá? Embora eu pense assim, geografia pode ser chato de estudar, geografia é ruim, tem que decorar. Não precisa decorar. Eu preciso reconhecer os conceitos e depois voltar lá no livro. Depois que eu voltar lá no livro, eu vou ver assim, poxa, eu estudei isso aqui na escola, no ensino médio, então eu sei que não é desse jeito. Aí vai que o pedreiro fala assim, não, é só fazer um buraquinho, a sapata vai tá firme. Não, e se houver abalos, como o transporte pode causar isso? Né? Vocês já viram uma casa que ela começa a rachar? Você olha, do nada tem uma rachadura ali na tua casa ali. Aquela rachadura ali pode ser tipo os ônibus passando,
trepidação de carros, tá? Então uma casa bem construída na rocha, né? Até Jesus falou isso pra gente, que a casa tem que ser construída na rocha. E aí o que acontece? Se eu reconhecer, não vou usar isso pro resto da minha vida, mas eu sei que eu tenho que encontrar rocha, eu sei que existe um horizonte do solo, tá bom? Uma outra coisa que a gente vai aprender aqui também, as formas de relevos. Temos 4 formas de relevos, ó: planalto, planície, depressões e montanhas jovens, tá? Às vezes eu falo que planaltos é montanhas, em alguns textos vai aparecer para vocês, mas quando eu designo que a montanha é jovem, quer dizer que ela ainda está em formação. Ela estar em formação quer dizer que o encontro das placas tectônicas, uma empurra a outra, ó. Olha como é que acontece, ó, ela está assim, estão acontecendo um atrito, mas uma vai empurrando a outra e vai subindo. Um exemplo disso, vocês devem ter visto lá com o nosso saudoso Edgar. Vocês aprenderam que a Cordilheira dos Andes, ela ainda está em formação. O Monte Everest, lá o Himalaia, ainda está em formação, porque eles estão no encontro das placas tectônicas, tá? E o Brasil, falar um pouquinho, ele está no meio da placa tectônica. Temos montanhas com grandes altitudes, mais de 3.000 metros? Não, não temos. Porque eu designo aqui planaltos. O que quer dizer? Planaltos são medianos. Então, planaltos, também posso chamar de maciços antigos, quer dizer que ele já sofreu processos erosivos. Mais à frente, agora no segundo bimestre, nós vamos falar de processos erosivos. E aí a gente vai ver que no Brasil, nós não temos montanhas a mais de 3.000 metros de altitude. Por quê? É um terreno que foi formado há milhares de anos atrás com a movimentação das placas tectônicas, por causa da deriva continental, que a gente vai falar um pouquinho, tá? Vamos ler, vamos assistir os tutoriais que eu estou colocando aí para vocês, e aí a gente vai esclarecendo as dúvidas no nosso encontro ao vivo agora, tá bom, gente? Um abraço.